muito satisfeito de poder estar aqui falando com vocês. Só lamento não estar em Montevidéu. Estaria muito mais satisfeito se pudesse estar aí presencialmente. Eu falei para o Rodrigo que o Uruguai é um dos poucos países da América Latina que eu ainda não conheço. Incrivelmente, né? Tão próximo ao Brasil, Tão próximo. mas nunca fui, né? Tenho muita vontade de conhecer. Então, o Rodrigo ficou me devendo aí uma visita. Vamos sim. Vamos torcer, né, para que seja Vamos coordenar. possível em breve. Mas a gente aproveita as tecnologias digitais, né? Então, eu aqui do quarto da minha casa posso falar para vocês aí em vários países e vamos aproveitar dessa forma, né? O Rodrigo fez a grande gentileza de traduzir os meus slides para o espanhol, né? Então, muitos dos slides hoje estarão em espanhol, alguma coisa em inglês, mas a maioria em espanhol. Qualquer dificuldade que qualquer um tenha em me compreender ou em me acompanhar, levante a mão, né, virtualmente, que eu paro e a gente tenta esclarecer qualquer dúvida, tá? Rodrigo, eu acho que eu não consigo... você já me fez como... Já te fez, como anfitrião. Deixa uma coisinha somente, Murilo, para el grupo. Les quería comentar que ya tenemos la plataforma EVA disponible. Les tengo que mostrar simplemente cuando termine la clase, Murilo, así no le quitamos tiempo ahora, mostrarle cómo va a funcionar la plataforma para que colguemos las clases y las pruebas van a ser a partir de ahí, ¿sí? Es sencillo, pero como sé que mucha gente no ha utilizado la plataforma EVA, les quiero mostrar al final de la clase para que vean. Y después también ya le voy a mandar el artículo que tenemos para hoy, ¿tá? Que ya lo recibí de Murilo. Así que bueno, ahí es Murilo. Y cualquier duda que vean que no pueda entender, nos paran y hacemos la traducción o Murilo lo explica de nuevo el portugués, ¿tá? Gracias. Como o Rodrigo está aqui, ele pode traduzir, se for necessário, né? Ou eu tento explicar novamente. Bom, então, eu espero que todos estejam conseguindo visualizar minha tela, né? Perfeito. Então, eu vou falar com vocês sobre algumas mudanças, algumas alterações, eu gosto de falar de progressos, né? São mudanças positivas na taxonomia de vírus. E quando eu digo taxonomia, eu me refiro tanto à classificação quanto à nomenclatura, que são os dois componentes da taxonomia, né? Eu pretendo dar um breve histórico da taxonomia de vírus para contextualizar essas mudanças, né? E eu devo gastar uns 20 minutos nesse histórico, vai ser rápido, e em seguida nós falamos sobre algumas dessas mudanças recentes na taxonomia. A mais recente de todas foi uma mudança na nomenclatura de espécies de vírus. Eu vou passar um tempo razoável explicando para vocês o porquê dessa mudança, né? E o porquê que eu acredito que ela vai ser uma mudança muito positiva, tá? É curioso porque quando eu comecei a trabalhar com taxonomia, quando eu comecei a me envolver com isso, que como o Rodrigo falou na apresentação que ele fez, já tem quase 20 anos, né? Foi em 2002, naquela época o ICTV era muito criticado por ser muito lento, por ser muito resistente a mudanças, né? Muito reacionário. E de uns anos para cá nós vemos recebendo críticas por estar mudando tudo muito rápido. Coisa que se inverteu totalmente, né? E eu acho que tanto a crítica inicial de ser resistente à mudança, como a atual de estar mudando tudo muito rápido, elas são exageradas, né? As mudanças sempre ocorreram ao longo da história da taxonomia de vírus, e a percepção de que talvez recentemente as coisas estejam mudando muito rápido, na minha opinião, é mais porque as tecnologias avançaram muito rápido nos últimos 10 anos, né? Principalmente as tecnologias de sequenciamento e, consequentemente, os trabalhos de metagenômica. O progresso foi assustador, né, nesses últimos 10 anos. Isso levou a muitas mudanças na forma como nós vemos os vírus, vemos a diversidade de vírus, e isso teve consequências na taxonomia, como não poderia deixar de ser, né?
Então, eu espero que ao final aqui hoje todos consigam ter essa visão global, né, da diversidade de vírus e de como que a taxonomia tenta organizar isso, né, na medida do possível, né? E justamente para... eu gosto de sempre iniciar essas aulas ou essas palestras de taxonomia com uma frase que eu gosto muito de um ex-presidente do ICTV, um grande virologista chamado Frank Fenner, australiano, trabalhou durante muitos anos com varíola. Desculpe, eu não sei como é que se fala varíola em espanhol, não sei se é varíola mesmo, smallpox, né? Viruela. Obrigado. E nessa imagem, nessa foto do Frank Fenner, ele está na Suíça, fazendo um discurso na Organização Mundial da Saúde, comunicando a erradicação da varíola, na década de 70. Então, uma grande conquista da humanidade, né? Frank Fenner era um grande virologista e era também taxonomista, também trabalhou com taxonomia, né? E ele tem essa frase, então, que eu gosto muito, que ele fala que a taxonomia ela está nessa interface, né, difícil, né, complicada, entre a biologia e a lógica, né? Nós tentamos organizar de forma lógica um sistema que não é lógico, que é contínuo, que muitas vezes é contraintuitivo, né? Então, ele fala que o processamento da informação nesses dois sistemas segue regras distintas, né? E o papel da taxonomia, então, é reconciliar, né, compatibilizar esses dois sistemas da forma mais completa possível, da forma mais organizada possível, né? Nós tentamos, né? Nem sempre temos sucesso, né? Mas eu acredito que, na maioria das vezes, nós temos sim. E eu defendo veementemente que a taxonomia de vírus entre todos os organismos, plantas, animais, fungos, bactérias, é a taxonomia mais bem organizada, mais bem desenvolvida e mais avançada, tá? Bom, o Frank Fenner tem uma outra frase também que eu gosto muito de citar, e eu vou explicar por que eu estou destacando essa última parte aqui, né? Que ele fala que os taxa, né, as categorias taxonômicas, muitas vezes são construídas com base em relações que nós gostaríamos de acreditar do ponto de vista evolucionário, mas não somos capazes de provar. Essa frase foi pronunciada na década de 1970. Então, eu estou destacando ela aqui, porque por mais que eu goste da frase, essa última parte aqui, ela já está obsoleta, ela já está ultrapassada. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que, na grande maioria dos casos, atualmente, nós já somos, sim, capazes de provar esse relacionamento evolucionário entre os vírus, que é hoje a base da taxonomia de vírus. A taxonomia de vírus ela é 100% baseada em relacionamentos evolucionários. Isso não era assim na década de 1970. Naquela época, a taxonomia se baseava muito em caracteres morfológicos, em propriedades biológicas, e até certo ponto, até o que era possível na época, né? Relacionamento evolucionário. Mas como essa frase deixa claro, naquela época essa parte era muito difícil de ser provada, né? Porque havia muito pouca evidência desses relacionamentos evolucionários. Isso veio com o sequenciamento massal de genomas virais. Então é com base nisso que hoje nós conseguimos provar, sim, né? E como os vírus têm genomas pequenos, comparado a outros organismos, nós conseguimos hoje analisar genomas completos de vírus com grande facilidade e construir essas relações, né? Reconstruir, perdão, essas relações e estabelecer, então, esse relacionamento evolucionário. Que é por isso que eu digo que a taxonomia de vírus é a mais avançada, né? Porque para outros organismos isso não está, essa questão do sequenciamento de genomas ainda não atingiu o nível que isso atingiu para os vírus, não por culpa das pessoas que trabalham com os outros organismos, mas pelo tamanho dos genomas mesmo, né? Muito bem, então, esse breve histórico da taxonomia, e vai ser breve, prometo, tá? A taxonomia de vírus começou há pouco mais de 100 anos, junto com a virologia.
né? Na verdade, a taxonomia é uma compulsão humana, né? Nós temos essa compulsão em organizar as coisas. Pelo menos alguns de nós, né? Nem todos. Mas eu me incluo entre esses que têm essa compulsão, né? De organizar as coisas. Isso se reflete no estudo da biologia, né? Então, no final do século XIX, 3 pesquisadores baseados na Europa, né, na Holanda e na Rússia, estudaram uma doença da planta de tabaco, chamada mosaico do tabaco, né? Era uma doença, na época, de etiologia desconhecida, né? Não se sabia o que causava o mosaico do tabaco. Então, tanto o Mayer, como o Ivanovsky, como o Beijerinck, estavam interessados em identificar o agente etiológico do mosaico do tabaco. O Mayer foi o primeiro a concluir corretamente que era, de fato, uma doença infecciosa e não uma doença abiótica, causada por algum fator nutricional ou ambiental. O Mayer mostrou que, de fato, havia ali algum agente infeccioso causando essa doença. Foi uma grande contribuição. O Ivanovsky e o Beijerinck, eles avançaram, né, esse trabalho do Mayer, mostrando que o agente etiológico do mosaico do tabaco era diferente do que se conhecia na época. O que se conhecia na época como agentes etiológicos de doenças em plantas? Fungos e bactérias, né? E era algo muito novo para a época, né? Fazia 40 anos que se sabia que fungos causavam doenças em plantas, e foi nessa mesma década, né, década de 1890, que se mostrou pela primeira vez que bactérias também podiam causar doenças em plantas. E nessa época se usava muito filtros de porcelana para filtrar extratos biológicos. Esses filtros de porcelana eram capazes de reter bactérias, né? Então eles eram muito usados nesses estudos de identificação de agentes etiológicos. Tanto o Ivanovsky como o Beijerinck mostraram que o agente etiológico do mosaico do tabaco era capaz de passar por esses filtros. Ele não era retido pelo filtro, né? Só que o Ivanovsky concluiu erradamente que era algum problema com os filtros, né? Ele ficou famoso por ter feito o experimento certo, obtido o resultado correto, mas ter interpretado esse resultado incorretamente. Já o Beijerinck concluiu corretamente que era um agente distinto de fungos e bactérias, e o Beijerinck chamou esse agente, ele deu para ele um nome em latim, né? Contagium vivum fluidum. Aqui está a citação do trabalho que o Beijerinck publicou na época, descrevendo o agente, né? Trabalho publicado em alemão, mas ele usou essa expressão em latim para descrever esse novo tipo de agente etiológico de doenças em plantas. O que significa contagium vivum fluidum, né? Contagium significa contagioso, perfeitamente correto, né? Vivum é fácil, né? Significa vivo. Até hoje existe uma certa polêmica se vírus de fato são vivos ou não. Qualquer um que perguntar para mim, eu vou dizer que são, sim, seres vivos, eu não tenho essa dúvida, né? Espero que o Rodrigo concorde. Mas, então, do meu ponto de vista, o Beijerinck estava correto ao chamar de vivo também, né? Afinal, era um agente que era capaz de se multiplicar, né? E fluidum quer dizer fluido. Nesse ponto, o Beijerinck estava errado, porque hoje nós sabemos que vírus não são fluidos, né? Mais ou menos na mesma época, 2 pesquisadores também alemães, Loeffler e Frosch, estudando o vírus da febre aftosa, estudando a doença, né, da febre aftosa em animais, em bovinos, também de etiologia desconhecida, também fizeram o mesmo experimento de filtração de extratos e concluíram também, da mesma forma, que o agente etiológico era um agente que era filtrável, porém, eles propuseram que seria algum agente concreto, né? Talvez uma célula menor que uma bactéria, capaz de passar pelo filtro, mas algo de fato orgânico, biológico, né? E não fluido, como o Beijerinck propôs.
Então, os virologistas de plantas, como eu, né, sempre se referem ao trabalho do Beijerinck como o primeiro relato de vírus, né? E, de fato, o Beijerinck, talvez por contágio vivo, fluido, ser uma expressão muito longa, ele abreviou, ele passou a se referir nesse trabalho mesmo ao agente como vírus. Ele usou essa expressão vírus, essa palavra, que também é do latim, e quer dizer veneno em latim. Então, eles usou o contágio vivo fluido, né, pela primeira vez, mas passou a se referir como vírus do mosaico do tabaco, que, aliás, é como nós nos referimos a esse agente até hoje. Só que com essa ideia de que seria algo fluido por natureza. Loeffler e Frost chamaram também o agente da febre aftosa de vírus da febre aftosa, né? E são, pela maioria dos virologistas que trabalham com viroses animais e humanos, reconhecidos como os que, de fato, pela primeira vez, identificaram corretamente o que seriam os vírus, né? Obviamente, nenhum desses pesquisadores foi capaz de observar partículas virais nos microscópios rudimentares que existiam na época, que não tinham resolução, né, para visualizar partículas virais. E, de fato, durante muitos anos, ninguém foi capaz de observar partículas de vírus, né? Então, eu gosto de me referir a esse primeiro período da virologia como a pré-história, né? Até as décadas de 1920 e 1930, quando tudo que se podia fazer era estudar as propriedades biológicas dos vírus. Quais os seus hospedeiros, quais os sintomas que eles causavam nesses hospedeiros e como eles eram transmitidos na natureza, né? No caso de vírus de plantas, por exemplo, as pessoas provaram rapidamente, né, que vários tipos de insetos eram capazes de transmitir os vírus de plantas, né? E diferentes viroses eram transmitidas por diferentes insetos. Então, esses trabalhos de descrição biológica, de caracterização biológica de vírus, eles progrediram ao longo desse período inicial, mas, interessante, sem um conhecimento do que de fato eram os vírus, né? E mesmo assim, mesmo na ausência desse conhecimento fundamental, né, do que um vírus é composto, houve tentativas iniciais de taxonomia. Como eu disse, é uma compulsão humana, né? Então, esses dois pesquisadores britânicos, em 1935, propuseram um sistema de classificação de vírus de plantas baseados em chaves descritivas, como se usa até hoje para fungos, para insetos, por exemplo, baseadas em 5 propriedades biológicas, né? E organizaram cerca de 50 vírus conhecidos na época em grupos. Foi uma tentativa, mas que não foi adotada pela comunidade de virologistas da época, porque era muito óbvio, um exame mais cuidadoso, que aquela classificação não fazia sentido biológico, né? Ela agrupava nos mesmos grupos vírus que tinham muitas diferenças, né? E vice-versa, né? Então, ficou registrado como a primeira tentativa de classificação taxonômica de vírus de plantas, né? Mas definitivamente não foi adotado pela comunidade, porque os critérios não eram adequados, né? E os critérios não eram adequados porque as pessoas ainda não sabiam, de fato, o que eram os vírus, né? Bom, em 1935, coincidentemente, o primeiro vírus foi cristalizado, e novamente foi o vírus do mosaico do tabaco, né, por Stanley, na Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos. Stanley ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho de cristalização do TMV, porque com a cristalização do vírus ele foi capaz de determinar a composição química das então já partículas virais, né? Porque em 1937 o microscópio eletrônico foi desenvolvido na Alemanha e as primeiras imagens, finalmente, né, de partículas virais foram obtidas, mostrando então que os vírus não eram organismos celulares, né, mas eram sim, até o termo organismo às vezes é usado de forma polêmica para vírus, eu me refiro a vírus como organismos o tempo todo, né? Mas mostrou-se então que eles eram compostos de ácido nucleico, proteína, em alguns casos lipídios, né? Então já passou a existir um conhecimento melhor da morfologia das partículas de vírus, né? Então aí se iniciou o segundo período da virologia, que foi o período bioquímico, né? Até mais ou menos as décadas de 1950 e 1960.
onde o conhecimento das propriedades dos vírus avançou muito, né? Além das propriedades biológicas, agora também nós podíamos estudar as propriedades bioquímicas dos vírus, né? E novas tentativas de taxonomia aconteceram, né? Várias, inúmeras tentativas. Eu estou citando uma delas aqui, de Brands e Wetter, em 1959. Por que eu estou citando essas especificamente? Não tanto pela classificação, a classificação era baseada em morfologia, e da mesma forma não era muito adequada, mas especificamente porque eles propuseram, pela primeira vez, um sistema de nomenclatura. E, ao contrário da nomenclatura de todos os outros organismos até hoje, que é em latim, eles propuseram uma nomenclatura em inglês, né? Então, Tobacco Mosaic Virus, que era o nome usado para se referir ao agente, né, do mosaico do tabaco, em inglês, passou a ser proposto como, de fato, o nome científico do agente causal do mosaico do fungo, né? E não em 1959, mas futuramente isso passou a ser adotado, essa nomenclatura em inglês, né? Até o ano passado, né? E eu vou comentar com vocês essa mudança da nomenclatura que ocorreu ano passado, né? Então, isso foi aceito. Mas o sistema de taxonomia propriamente dito novamente não foi adotado pela comunidade, como os demais sistemas que foram propostos nessa época, por conta da inadequação dos critérios. O nosso conhecimento ainda não era profundo o suficiente para permitir uma taxonomia que fizesse, como eu já me referi anteriormente, sentido biológico, né? Que fosse baseada, de fato, no relacionamento evolucionário entre os vírus. Isso não era possível nessa época, né? Então, especialmente a década de 1960 foi um período bastante confuso, bastante conturbado, né? Com muitas propostas de taxonomia, porque o número de vírus descritos aumentava. E muitas pessoas tinham dificuldade em aceitar que aquela diversidade de vírus que estava sendo, né, descoberta não era organizada num sistema lógico de taxonomia. Então, houve muitas tentativas, né? Mas, infelizmente, nenhuma, como eu já falei, foi adotada oficialmente. Bom, mas o fato é que, como eu já me referi aqui, é uma compulsão humana e é útil. A taxonomia ela não existe simplesmente porque nós gostamos dela, né? A taxonomia existe porque ela é útil para a comunidade científica, né? Eu falo que o principal uso da taxonomia é facilitar a comunicação científica, né, entre diferentes áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu trabalho com o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, isso não diz nada para quase ninguém, né? Mas se eu falar que eu trabalho com um vírus que pertence à família Geminiviridae, imediatamente muitos virologistas vão saber, imediatamente muito, sobre as propriedades do vírus com o qual eu trabalho. Família Geminiviridae, vírus com genoma de DNA diferente. Enfim, a taxonomia ela é informativa, né? E ela facilita, então, a comunicação. Essa é a principal utilidade dela, né? Então, apesar daquele conhecimento ainda rudimentar dos vírus na década de 1960, a necessidade de um sistema de taxonomia era muito grande, né? Então, em 1966, num Congresso Internacional de Microbiologia, na antiga União Soviética, em Moscou, foi formado, então, um Comitê Internacional de Nomenclatura de Vírus. Reparem, nomenclatura. Deveria ter sido taxonomia, mas a polêmica ainda era tão grande nessa época, e tantos virologistas não aceitavam que houvesse uma taxonomia de vírus por entender que ela ainda não era possível de ser feita. Então, chegou-se a um acordo, né, de criar pelo menos um comitê de nomenclatura, né, para pelo menos a nomenclatura começar a ser organizada. Isso foi aceito, né? E é interessante porque a estrutura que foi proposta para esse comitê, ela existe até hoje, da mesma forma. E por isso que eu estou citando aqui essa estrutura, tá? Porque ela é a estrutura do comitê de taxonomia até hoje, tá? E a virologia foi a primeira área da biologia a ter um comitê de taxonomia. Ele se chamou de comitê de nomenclatura, mas
para todos os efeitos práticos, desde o primeiro dia de existência, ele era um comitê de taxonomia. Né? Então, foi o primeiro desse tipo de associação, né, a ser feito para os vírus. Então, que estrutura era essa? Né? Foi organizado um comitê executivo, né, com 16 virologistas na época. Né? Dentro desse comitê executivo foram organizados subcomitês para os vírus de plantas, de vertebrados, de invertebrados, de procariotos, eram 5 subcomitês na época. Tá? Cada um coordenado por um membro do comitê executivo. Tá? O comitê executivo tinha um presidente, um vice-presidente, alguns secretários e os coordenadores dos subcomitês. E dentro de cada subcomitê foram criados, então, grupos de estudo. Os grupos de estudo são dinâmicos, eles podem ser criados ou extintos conforme a necessidade. Até hoje é dessa forma. Tá? Então, hoje são quase 100 grupos de estudo. Né? Obviamente, em 1966 eram muito menos. Então, hoje em dia, esses grupos de estudo trabalham a nível de gênero ou família. Né? Nessa época, isso não existia ainda. Então, os grupos de estudo simplesmente trabalhavam com determinados grupos de vírus. Então, um exemplo, né? Havia um grupo de estudo dos bacteriófagos, né? Na época. Havia um grupo de estudo de vírus de plantas, simplesmente um, para todos os vírus de planta. Né? Então, eles foram sendo, né, criados conforme a necessidade. Em 1971, 5 anos depois da sua criação, o primeiro relatório do ICTV foi publicado. Né? Esse relatório, então, ele listava todos os vírus oficialmente classificados, né? Em alguns casos já em alguns gêneros e famílias, né? ou não, né? Nem todos os vírus estavam classificados em gêneros e famílias, mas havia uma lista de todos os vírus que o ICMV reconhecia, né, como, de fato, vírus oficiais. Não se usava nessa época o conceito de espécie. O conceito de espécie veio depois. Tá? Simplesmente se chamava de vírus. Tá? E adotou-se a nomenclatura em inglês, que eu comentei anteriormente. Tá? Bom, em 1973, o comitê finalmente mudou de nome, passou a se chamar Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que é o nome que ele tem até hoje, e a gente se refere a ele como ICTV. Tá? O ICTV vem publicando periodicamente, né, esses relatórios. Se vocês acessarem a homepage do ICTV, essa aqui é a página inicial, né, o endereço está aqui. Vocês vão ver essa figura com as capas de todos os relatórios do ICTV, né, desde o primeiro de 71 até o 9º relatório de 2011, que foi o último publicado em forma impressa. Atualmente, o relatório é online, está disponível aqui na página. Tá? Então, a vantagem do relatório online, né, que ele é acesso livre. O livro você tinha que comprar e era caro. Né? E era um livro, o 9º relatório já tinha 1.500 páginas, estava ficando inviável a produção de um relatório impresso. Né? Então, hoje ele é online, de acesso livre. E uma outra enorme vantagem dele ser online é que a atualização dele é em tempo real. Né? Então, o 9º relatório, por exemplo, no momento que esse relatório era publicado, ele já estava ultrapassado. Né? Porque o tempo que levava para produzir o relatório impresso, né? Geralmente se gastava um ano e meio, a taxonomia já tinha avançado. Né? Então, ele já era publicado, ultrapassado. Né? Então, hoje isso não existe mais, porque as mudanças que ocorrem na taxonomia, elas são imediatamente incorporadas no relatório. E até hoje, o relatório lista todos os taxa existentes. Espécies, gêneros, famílias, etc, etc, etc. Tá? E o relatório é muito completo, ele lista não só os taxa em si, mas todas as propriedades conhecidas para eles. Tá? Então, é uma excelente fonte de informação sobre os vírus. Tá? Como eu comentei, a estrutura do ICTV é praticamente a mesma desde que ele foi criado, né? Ele só se expandiu um pouco, né, por conta do aumento do conhecimento da diversidade de vírus. Então, nós continuamos tendo um comitê executivo, que hoje é formado por 23 virologistas, de 13 países diferentes. Tá?
Ele, de fato, é um comitê internacional, né? E, na verdade, tem 6 ou 7 virologistas baseados nos Estados Unidos. Mas desses 7, são 7. 5, na verdade, não são americanos, né? São estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos. Então, mas nós contamos como Estados Unidos, né? Conta-se aonde a pessoa está baseada. Então, na verdade, se nós contarmos o país de origem, na verdade, vão ser quase 18 ou 19 países aqui. Então, o comitê realmente ele é bastante internacional, né? Pelo menos hoje, né? Ele já foi muito centrado na anglosfera, né? Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Hoje não, hoje ele é verdadeiramente internacional. Tá? Então, hoje são 7 subcomitês, né? Ainda existe um de vírus de plantas, fungos e protistas, bactérias, foi criado recentemente um de vírus de arqueias, né? E os vírus de animais e humanos foram divididos em 3 subcomitês com base no tipo de genoma, né? DNA, RNA fita dupla ou fita simples negativa e RNA fita simples positiva, né? O ICTV também tem 10 membros vitalícios, né? E tem 42 representantes nacionais de sociedades nacionais de virologia, tá? A maioria das decisões são tomadas na reunião anual, que ocorre, né, uma vez por ano, obviamente, que reúne o comitê executivo. Tá? As propostas de taxonomia são feitas normalmente pelos grupos de estudo, tá? São analisadas pelos coordenadores dos subcomitês e encaminhadas ao comitê executivo. E nessa reunião anual, o comitê executivo delibera sobre essas propostas de taxonomia. Eu já vou responder sua pergunta, Felipe, um minutinho, por favor. Então, estou só listando aqui as 3 reuniões mais recentes, em Washington em 2018, em Berlim em 2019 e, como todas as reuniões desde que a pandemia vem ocorrendo, online em 2020. A de 2021 já aconteceu, também foi online, né? E vocês podem ver aqui o número de propostas que são analisadas, um número bastante grande. Sim, Felipe, por favor, pode fazer a sua pergunta. Felipe, adelante. Eu não sei se ele é brasileiro ou se ele é... Não sei. Felipe, estás com o microfone apagado, não sei se estás falando. Boa tarde. Me escuta? Sim. Eu queria perguntar sobre a classificação dos vírus gigantes. Se vão a ser incluídos na estrutura atual ou você pensa incluir no futuro esta categoria de vírus? Os vírus gigantes já fazem parte da taxonomia, eles são vírus de DNA, né? Eles são coordenados, existem 2 ou 3 grupos de estudo, agora não me lembro exatamente, mas existe um de Nimiviridae, que inclui vários gêneros de vírus gigantes, e existe um para os ficodNA vírus. Alguns ainda não têm um grupo de estudo específico, mas todos eles são coordenados aqui pelo subcomitê de vírus de DNA, e já há vários gêneros e famílias que englobam os vírus gigantes. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? É uma taxonomia ainda um pouco difícil pelo tamanho do genoma, né? Mas ela vem avançando bastante também nos últimos anos. Tá? Então já existem, como eu disse, vários gêneros e famílias e várias espécies, né, de vírus gigantes. Tá? Obrigado. De nada. Bom, então essa é a estrutura atual do ICTV, né? E, bom, como eu falei, a taxonomia, então, ela tem 2 componentes, a classificação e a nomenclatura, né? E aqui estão os objetivos do ICTV, né? Desenvolver uma taxonomia que seja internacional, né? Seja consensual, né? Estabelecer os nomes, comunicar as decisões e manter um índice de taxa, né? O relatório que eu já mencionei, né? Então, que hoje em dia é mantido no site, é mantido online, né? Então, o ICTV publica, no mínimo, uma vez por ano, um artigo no Archives of Virology comunicando as mudanças que ocorreram no ano anterior, né? Então, está aqui
o artigo de 2019, o de 2020, o de 2021, se não me engano, já está online também, né? Então, esse comunica todas aquelas propostas taxonômicas que foram aprovadas na reunião anual. Tá? Mas, além desses artigos, grupos de virologistas, grupos de estudo, ou quaisquer outros grupos de virologistas podem publicar, a qualquer momento, outros artigos comunicando mudanças, o status atual de taxonomia. Por exemplo, aqui, um exemplo aleatório aqui, não, grupo de estudo de vitivírus, um gênero de vírus de plantas, né? Ou aqui a comunicação da criação de um filo, né? Englobando 7 famílias de vírus com genoma de DNA circular, etc. Né? Ou uma outra comunicação aqui, comunicando a criação de novas categorias taxonômicas. Enfim, várias publicações, né, ocorrem ao longo dos anos, comunicando esses avanços da taxonomia. Né? Essa Virology Division News é vamos dizer assim, é o canal oficial de publicações do ICTV. Mas, como vocês podem ver aqui, não está restrito a esse canal. Você pode publicar em qualquer local. Né? Além disso, né, nós temos o site onde todas essas informações estão presentes também. Então, finalmente, né, quais são os avanços recentes da taxonomia, quais são as mudanças recentes que eu vou conversar aqui com vocês a respeito. Né? A primeira delas é a classificação de vírus identificados em estudo de metagenômica. Eu já vou explicar por que isso foi inicialmente um tanto quanto polêmico, né? Mas eu acho que essa polêmica já foi superada. Né? O segundo, a criação de categorias taxonômicas superiores, o que nós estamos chamando de megataxonomia, que é bastante recente. O fato de um táxon atualmente poder ser nomeado em homenagem a uma pessoa, isso não era permitido na taxonomia de vírus até 2019. Tá? Hoje em dia você pode fazer isso, desde que a pessoa, se estiver viva, autorize. Né? E eu não vou expandir muito nessa terceira questão aqui, porque não tem muito o que expandir, só comentar que hoje em dia isso pode ser feito. Né? E, por fim, a adoção de uma nomenclatura binomial para espécies. Eu vou terminar hoje essa aula falando sobre isso. Né? É a mudança mais recente, tem poucos meses que ela foi aprovada, né? E certamente a mais polêmica desde os 20 anos em que eu venho trabalhando no ICTV, foi de todas, disparado, a mudança mais polêmica. Tá? E reforçando, então, está tudo aqui no site, vocês vão encontrar. Né? E se vocês acessarem esse endereço específico aqui, vocês vão encontrar aqui, taxonomia nessa aba, né? Que não é o relatório está aqui separado. Nessa aba taxonomia, vocês vão encontrar essa árvore, né? Que lista todos os taxa oficiais reconhecidos pelo ICTV. Né? Vocês podem ver aqui esses sinais de mais, você clica nesse sinal de mais, isso aqui abre, né? Então, por exemplo, você clica numa família, abre os gêneros, você clica no gênero, abre as espécies. Né? Então, isso aqui, obviamente, é só um pequeno pedaço dessa árvore. Né? Isso aqui lista todos os taxa reconhecidos pelo ICTV. E mais útil ainda, se você vier aqui na história, no history, né? Você tem o histórico de cada um desses táxons. Tá? Se for mais recente, inclusive, você tem o PDF da proposta de taxonomia que criou esse táxon. Tá? Tudo isso acessado de graça online. Tá? É um recurso fantástico que está disponível para todo mundo acessar, tá? A qualquer momento. Tá? Muito bem. Então, metagenômica. Eu já falei, nos últimos 10 anos, os avanços das tecnologias de sequenciamento foi impressionante. Né? Na época que eu fiz o meu doutorado, nós fazíamos sequenciamento usando o método de Sanger, e era fantástico, né? Mas o output era muito pequeno e a quantidade de bases que você sequenciava era pequena, o processo era demorado, era lento, usava radioatividade, enfim. Era algo que demandava uma estrutura muito boa do laboratório
enfim, era inviável pensar em sequenciar genomas, né, usando essa tecnologia. Hoje em dia, com o sequenciamento Illumine, mais recentemente Nanopore e outras tecnologias, sequenciar genomas virou coisa rotineira. E graças a essas tecnologias de sequenciamento, hoje em dia, esses estudos de metagenômica vêm sendo muito facilitados, né? E esses estudos de metagenômica geraram uma quantidade enorme de dados, né? Nós vivemos na época do Big Data, como vocês já devem ter ouvido falar, né? E isso inclui também vírus, né? Mas o fato, né, é que na taxonomia oficial do ICTV, nós temos hoje em dia 9.100 espécies de vírus. Pode parecer muito? Eu não sei se vocês têm noção de quantas espécies de besouros existem. Beetles, como é que fala besouro em espanhol? Não sei. Rodrigo, como é que fala besouro? Besouro, escarabajo, por exemplo. Coleóptera, né? Escarabajo, sim. É isso. São quase 400.000 espécies de besouro, de coleóptera, né? Então, esse número 9.100, na verdade, ele é um número minúsculo, né? Nós sabemos disso, né? É um número pequeno, né? Por quê? Por que nós só temos 9.100 espécies, né? Porque até muito pouco tempo, a criação de uma espécie, ela exigia que houvesse um isolado viral físico, né? Que tivesse sido caracterizado, né? E a partir do qual tivesse sido obtida uma sequência, né? Então, você tinha que isolar, você tinha que, no caso de vírus animais, você tinha que ter uma cultura, né? No caso de vírus de plantas, você tinha que ter uma planta infectada, né? Então, isso limitava muito o que podia ser feito em termos de taxonomia. Além disso, 90% dessas 9.100 espécies são patógenos, né? De interesse humano ou agropecuário, porque justifica o estudo, né? Justifica o recurso financeiro e o tempo que se gasta nisso, né? Bom, mas o fato é que os estudos de metagenômica, eles demonstraram que essas 9.100 espécies são fração da biodiversidade de vírus, né? E logo que esses estudos de metagenômica começaram a ser publicados, ficou óbvio que havia 90%, em alguns casos 99%, das sequências virais descritas nesses estudos de metagenômica, elas eram no-hits, elas não tinham identidade com nada que era conhecido anteriormente e não tinham como ser classificadas taxonomicamente, né? Então, a gente começou a se referir a isso como viral dark matter, né? Matéria escura viral, né? Até hoje a gente usa essa expressão, né? E, então, estima-se que esses 9.000 espécies são menos de 0,1% da biodiversidade de vírus, né? Então, veja bem, né? Nós tentamos estabelecer um sistema de taxonomia que seja baseado em relacionamento evolucionário. Mas se o que você tem de taxonomicamente oficial corresponde a 0,1%, significa que você vai ter lacunas enormes nessa reconstrução evolucionária. E você não vai conseguir estabelecer esses relacionamentos, né? Você vai ter esses gaps, né? É como se você estivesse tentando montar um quebra-cabeça de 1.000 peças, mas você só tivesse 20 peças, né? Então, você não consegue nem saber o que é a imagem que você está tentando montar, né? A solução para esse problema seria incorporar essas sequências de metagenômica no esquema taxonômico. O problema é que, nesses estudos de metagenômica, você obtém apenas sequências, você não tem um isolado viral concreto, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um único desses estudos de metagenômica, até já um tanto quanto velho para os nossos padrões, né, do século XXI, ele tem 5 anos. Só um exemplo, né, para vocês verem do que eu estou falando, né? Nesse trabalho aqui, trabalho fantástico, né, publicado por um grupo chinês, em colaboração com um virologista australiano, eles analisaram o viroma de RNA de invertebrados, que era uma classe de animais negligenciada em estudos de virologia, né? Sabia-se muito pouco sobre vírus que infectam invertebrados, né? Muito pouco. Então, esses autores, reconhecendo isso, eles fizeram, então, esse estudo, né, onde eles sequenciaram trilhões de pares de base de vírus de RNA de invertebrados, né,
de todas as categorias de invertebrados. Tá? E uma figura desse paper, né, me impressionou muito na época, né, é que eles obtiveram as sequências virais e muitas das sequências que eles obtiveram, eles conseguiram classificar. Muitas eles não conseguiram, mas muitas eles conseguiram. Então, por exemplo, nessa árvore filogenética aqui, eles conseguiram classificar muitas das sequências deles como picornavírus ou calitivírus, né? Vírus de RNA que infectam animais. Então, tudo que está em vermelho nessa árvore foram sequências geradas nesse trabalho. Reparem, gente, 90% do que tem na árvore aqui eram vírus que não se conheciam antes e que foram descritos nesse trabalho. Né? A mesma coisa aqui, Narney leve vírus, tombos, enfim. Né? Reparem como eles expandiram, né, a filogenia desses grupos de vírus e como eles conseguiram, então, preencher essas lacunas, né, que eu estava comentando com vocês. Né? Então, eles falam, isso aqui eu estou citando do artigo, né, que os vírus identificados preencheram, então, enormes lacunas na filogenia de vírus de RNA. Né, e permitiram que fosse demonstrado, né, a flexibilidade do genoma, os eventos de recombinação, a transferência de genes, que eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Né? Ou seja, né, esse estudo ele proporcionou uma visão muito mais clara do relacionamento evolucionário entre esses vírus de RNA de invertebrados, um grupo. Né? Então, da mesma forma que esse trabalho, vários outros foram publicados nos últimos 10 anos, né? Viromas esse mesmo grupo publicou um outro sobre viromas de vertebrados, né? Trabalhos específicos de insetos, né? Viromas de algas, de arqueias, de procariotos. Né? Então, realmente, né, aqui um outro exemplo, né? Um trabalho, esse mais recente, acho que é 2020, né? De metagenômica de vírus do DNA circular. Né? Então, nessa figura aqui, tudo que está em purple, né, em lilás, ou roxo, né, eram vírus que já eram conhecidos antes do trabalho ser feito, sequências do GenBank, mas tudo que está em verde são vírus descritos nesse estudo. Então, novamente, alguns vírus descritos nesse estudo puderam ser classificados em famílias já existentes, né, Genoviridae, Geminiviridae, assim por diante. Mas muitos, né, não constituíam novos grupos taxonômicos, vocês podem ver aqui, né, em alguns casos, a maioria. Né? Então, isso aqui não é uma filogenia, isso aqui é uma genealogia de genes, né, um agrupamento de uma gene network. Né? Mas aqui numa filogenia, isso fica ilustra melhor a quantidade de novos vírus que esse trabalho descreveu. Né? Aqui em cores, aqui você tem o que era conhecido antes desse trabalho. E todos esses outros vírus aqui descritos nesse trabalho. Né? Então, um único trabalho descreveu milhares de novos vírus. Né? Bom, e daí? Nós do ICTV vimos esses trabalhos sendo publicados e pensávamos assim, nós precisamos incorporar esses vírus no esquema taxonômico, isso vai auxiliar demais, né, o estabelecimento dessas relações evolucionárias entre os vírus e vai avançar muito a taxonomia. Né? Mas isso era polêmico, porque esses estudos não se obtinha isolados virais, obtinha-se apenas sequências. Então, existia uma resistência muito grande em classificar sequências. Eu ouvi muito esse tipo de crítica na época. Né? Um vírus não é apenas uma sequência. Um grande virologista brasileiro, meu colega, falava isso muito nos congressos onde ele apresentava palestra. Né? O vírus é mais do que uma sequência. Né? E em algum momento nós passamos a rebater esse tipo de argumentação dizendo o seguinte, não, as propriedades podem ser inferidas a partir da sequência. E, de fato, hoje em dia, com os avanços da bioinformática, de fato, nós conseguimos inferir muito das propriedades biológicas, as propriedades moleculares, quase todas, e muitas das propriedades biológicas podem, sim, ser seguramente inferidas a partir das sequências. Bom, o fato é que em 2016 o ICTV organizou um workshop, tá? Eu fiz parte dele, participei desse workshop, para discutir a viabilidade de classificar vírus a partir de sequências de estudo de metagenômica, sem exigir
que houvesse um isolado viral físico. Tá? Esse workshop gerou essa publicação no início de 2017, porque a conclusão desse workshop foi clara. Nós precisamos, sim, nós devemos incorporar essas sequências na taxonomia oficial. Tá? Então, esse trabalho, que já tem quase 400 citações, né? Eu vou novamente destacar uma frase desse trabalho, tá? Que eu acho que reflete bem o que a gente entende aqui hoje em dia, né? Que apenas aceitando que sequências geradas em estudo de metagenômica verdadeiramente representam vírus. E essa expressão aqui entrou nesse artigo, fui eu especificamente que coloquei essa frase no artigo, e especificamente para responder a esse meu colega que sempre falava nos congressos que vírus são mais do que sequências. Né? Obviamente, eu mandei o PDF para ele assim que o artigo foi publicado. Enfim, e incluindo essas sequências no esquema de classificação, nós podemos tentar entender melhor a ecologia, a história e o impacto do viroma global. Para mim, essa frase resume perfeitamente essa questão da metagenômica e desde então, né, desde 2017, nós já estamos, então, incorporando essas sequências, né, embora ainda seja um verdadeiro tsunami de sequências, né, nós ainda estamos longe de incorporar todas as sequências disponíveis, né, porque, claro, existem critérios de qualidade, né, para uma sequência de metagenômica ser aceita como taxonomia oficial. Né? Tem que ser um genoma completo, ou pelo menos coding complete, né? Todas as sequências codificadoras têm que estar completas. A sequência tem que ter um certo grau de qualidade. Né? A montagem da sequência tem também que utilizar certos critérios. Enfim, não é qualquer sequência de metagenômica que vai ser classificada. Né? Existe esse controle de qualidade. E como ainda existe esse processo de curagem manual, né, ele é lento. Né? E uma coisa que o ICTV vem trabalhando nos últimos 2 anos é tentar automatizar esse processo. Né? Mas isso realmente é uma coisa arriscada, né? Porque a partir do momento que o processo fica automatizado, corre-se o risco realmente de trazer para o sistema de taxonomia sequências que não têm, que de fato não deveriam fazer parte do sistema, porque tem erros. Né? E a gente ainda vê hoje em dia muitos artigos sendo publicados, às vezes, né? Que obviamente a sequência que está sendo descrita tem erros ali de montagem, né? Então isso acontece. Então esse controle de qualidade é muito importante. Né? Mas hoje se aceita. Tá? Você não precisa mais ter um isolado viral. Tá? E é interessante, gente, porque quando eu já apresentei esse tipo de coisa em congressos, em simpósios, etc., onde a minha plateia, minha audiência, né, é formada por pessoas mais velhas. Né? E geralmente eles não gostam disso, eles criticam demais. Né? Em outras ocasiões, eu apresento isso para uma plateia como essa de vocês hoje, né? Pessoas mais jovens. Né? E para as pessoas mais jovens, isso aqui é óbvio. Elas nem entendem por que isso aqui foi polêmico. Como assim? É lógico. Né? Então, existe um choque de gerações aí, né? E o fato é que isso já tem 4 anos, né, que foi publicado. Quando esse artigo foi publicado, houve uma reação, né, por parte desses virologistas mais, vamos dizer assim, mais experientes, né? Mas hoje eu acho que isso aqui já está muito bem consolidado e nem existe polêmica mais. Tá? Bom, vou dar um exemplo para vocês prático, né, de como a inclusão desses dados de metagenômica avançou a taxonomia de vírus. Né? Esse trabalho aqui que foi publicado em 2018, né, por 2 grandes virologistas que trabalham com evolução de vírus, né, e que se concentraram novamente em vírus de RNA, né, usaram muito os dados daquele trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, né, só que aqui já com um viés totalmente taxonômico. Né, eles realmente tentaram, né, propor uma taxonomia incorporando esses dados de metagenômica. Né? E eles mostraram, então, né, que a inclusão desses dados na filogenia de vírus de RNA
identificou, então, vários grupos que englobam vírus de diversos hospedeiros diferentes. Aqui está um exemplo. Mostraram também um grau muito elevado de transferência horizontal de genes, está até no título do trabalho deles. Isso é considerado um paradigma da evolução de vírus de RNA, essa transferência horizontal de genes. E a metagenômica ajudou demais a mostrar isso. Então, é um aspecto central da evolução. E mostrou também que o viroma dos invertebrados, acabei de comentar com vocês naquele trabalho de 2016, tudo indica que esse viroma de vertebrados é a origem do viroma de plantas e de vertebrados, através de eventos múltiplos de transferência horizontal de genes. Então, normalmente, nessas filogenias você tem grupos basais que englobam vírus de invertebrados e a partir dos quais evoluíram os vírus de plantas e de vertebrados. Isso aqui é uma das árvores do trabalho, existem várias, mas em todas elas observa-se essa relação de ancestralidade dos vírus de invertebrados sendo a origem dos vírus de plantas e de vertebrados. Então, um relacionamento evolucionário muito claro, por isso que eu falei que a frase do Frank Fenner já está ultrapassada, mas isso aqui seria impossível. Uma árvore como essa aqui seria impossível de ser gerada sem os dados de metagenômica. As lacunas seriam muito grandes, você não conseguiria reconstruir a filogenia sem incorporar os dados de metagenômica. Bom, um desdobramento da incorporação dos dados de metagenômica no esquema taxonômico foi justamente conseguir comprovar esse relacionamento evolucionário em categorias superiores. Porque até 2019, ou seja, 2 anos atrás, perdão, talvez 2018, eu às vezes me confundo com os timelines, mas a taxonomia de vírus, ela tinha 5 categorias apenas: espécie, gênero, família, eu falei 5, me desculpa, deixa eu até ver aqui: espécie, gênero, subfamília, família e ordem. Até 2017, tá vendo? Eu me confundo com os timelines. Mas isso aqui eu acho que está errado, é 2018. Então, ela era baseada em 5 categorias apenas. Por quê? Por que nós não íamos além da categoria de ordem? Porque não existia ferramentas para demonstrar relacionamento evolucionário entre os vírus além do nível de ordem. Não existia, nós não conseguíamos provar. A partir do momento em que esses dados de metagenômica começaram a ser incorporados na taxonomia, começou-se a mostrar claramente esse relacionamento de alto nível. Então, em 2019, esse trabalho de 2019, foi proposta a criação de uma taxonomia de 15 categorias, indo até o que em português nós estamos chamando de domínio, em espanhol provavelmente domínio também, em inglês a gente chamou de realm. Reparem que vai além de reino. Então, 15 categorias hierárquicas. Isso aqui foi apenas a possibilidade de se criar essas categorias, porque isso não era possível antes disso. Imediatamente, a partir do momento que foi possível criar essas categorias, foi feito, então, um estudo publicado em 2020, onde foi proposta, então, o que a gente chamou de megataxonomia. Ou seja, a criação de vários domínios, reinos, filos, classes, e aí sim as ordens que já existiam, as famílias, etc. Então, uma organização global da virosfera, nós gostamos de falar virosfera. Bom, essa megataxonomia, ela tinha uma dificuldade, no caso de vírus, porque, por exemplo, a megataxonomia de plantas ou de bactérias, elas são baseadas em um gene que é comum a todas as plantas, ou a todas as bactérias, ou a todos os eucariotos, que são os genes que codificam RNAs ribossomais. Todos os eucariotos têm um gene que codifica o RNA ribossomal 25S. Todos os procariotos
tem um gene que codifica o RNA ribossomal 16S, né? Bactéria e arqueia. Então, aquela árvore da vida que vocês veem, de vez em quando, que inclui arqueia, bactéria e eucária, ela é baseada no RNA ribossomal 16S, 25S. Um único gene. Tá? Mas nós não temos isso para vírus. Não existe um gene que todos os vírus tenham em comum. Não tem, não existe. Tá? De cara, isso dá uma informação importante. Quer dizer, né, os organismos celulares, arqueias, bactérias e eucárias, eles têm um ancestral comum, né, chamado de LUCA, Last Universal Cellular Ancestor, né, que deu origem a todos os organismos celulares. Nós não temos isso para o vírus. Não existe um ancestral comum a todos os vírus. Né? Então, essa megataxonomia ela foi baseada em 6 genes, que nós chamamos de Viral Hallmark Genes, né? Que são genes que estão presentes em muitos, não todos, mas em muitos vírus. Que nós conseguimos, então, agrupar os vírus em grandes grupos com base nesses Hallmark Genes. Tá? Então, por exemplo, todos os vírus com genoma de RNA têm uma RNA polimerase dependente de RNA. Então, foi proposto um domínio para englobar todos os vírus de RNA, com base na filogenia das RDRPs. Né? A mesma forma para transcriptases reversas, e eu já vou mencionar os outros daqui a pouquinho. Tá? Então, o domínio, né, hoje em dia chamado ribovíria, inclui, então, todos os vírus de RNA. Cada uma desses ramos aqui foi classificado uma classe. A partir da classe foram criados filos. Né? Os vírus que têm RDRP foram classificados em um reino. Os que têm transcriptase reversas foram classificados num outro reino. E esses 2 reinos num domínio chamado ribovíria. Tá? Então, tudo baseado em um gene, RDRP ou transcriptase reversa. Tá? Já vou mostrar daqui a pouquinho a visão global. Um outro hallmark gene são essas proteínas de replicação por círculo rolante, que geraram a criação de um novo domínio englobando os vírus de DNA, genoma de DNA de fita simples circular. Tá? Esse domínio, então, se chama monodnavíria. Tá? Um outro hallmark gene são proteínas capsidiais do tipo double jelly roll. Tá? Aqui não tem muito como fazer uma filogenia, mas por meio desses gene networks, você consegue organizar esses vírus em categorias bem distintas. Tá? Inclusive, reconstruir a evolução deles. E aqui, o Felipe perguntou anteriormente, né, os vírus gigantes, né, todos aqui, eles hoje fazem parte de um filo, não vou lembrar o nome agora, mas eu já vou mostrar e vou lembrar. Tá? Que está aqui, são os Nuclear Cellular Large DNA Viruses. Tá? Então, né, não necessariamente uma árvore filogenética, isso não é possível fazer para esses vírus, as proteínas capsídeas, você não consegue fazer um alinhamento, mas você consegue fazer essas redes de genes, né, e gerar as categorias taxonômicas com bastante segurança. Né? E um quarto domínio, também baseado numa proteína capsidial, que tem esse domínio funcional chamado HK97. Né? Então foram criados 4 domínios que recapitulam 4 eventos independentes de origem de vírus. Tá? Então, os vírus de RNA, os vírus de DNA de fita simples, de DNA de fita dupla com proteína capsidial tipo double jelly roll, e de DNA de fita dupla com proteína capsidial tipo HK97. 4 domínios, 4 realms. Né? Aqui só para uma visão global, é muito grande, né? Então fica difícil colocar num slide, então aqui eu peguei só os vírus de plantas, tá? Que pertencem aqui ao domínio ribovíria. 2 reinos, os vírus que têm RDRPs e os vírus que têm transcriptases reversas. E aí os diferentes filos, classes, ordens e as famílias. As ordens e as famílias já existiam, né?
Nessa megataxonomia, as ordens foram agrupadas em classes, as classes em filos, os filos em reinos, os reinos em domínios. Tá? Vocês podem ver uma diversidade muito grande de tipos de genomas, mas todos com RDs e RPs, né? Ou transcriptases reversas, se estão nesse outro reino. Tá? E aí, com base nas cores aqui, vocês podem ver esses módulos que sofrem esses eventos de transferência horizontal. Né? E aqui usou os demais vírus de planta agrupados nesse domínio Monodnaviride, né? Que é a família Nanoviridae e a família Geminiviridae. Então, eu estou mostrando só os de plantas aqui, mas, obviamente, esses domínios e esses filos, eles incluem também os vírus de animais e de procariotos. Nem todos os vírus estão classificados nos domínios. Ainda existem vírus que não foram classificados em nenhum desses 4 domínios. Tá? Inclusive, desde então, desde 2020, já foram criados mais 3 domínios. Tá? Um para vírus de arqueia, que tem genoma com DNA da forma A, chamado de Adnaviria, e um outro para vírus, ou para agentes, né, não necessariamente vírus, que codificam ribosimas, chamado Ribosiviria. Tá? E tem mais um agora que eu não estou me lembrando. Então já são 7 domínios hoje em dia. Tá? Desculpa, 6 domínios. Tá? Não esqueci. Então, né, agosto de 2021, né, 6 domínios, 10 reinos e assim por diante. Tá? Então, embora o número de espécies ainda não seja significativo da diversidade total, né, ainda seja um número pequeno, nós já temos aqui uma organização muito melhor da virosfera. Né? Esse artigo aqui saiu do New York Times. Né? Graças à pandemia, né, a taxonomia de vírus virou assunto da imprensa leiga. Né? Isso aqui saiu logo no começo da pandemia, março de 2020. Tá? E citou esse trabalho da megataxonomia, citou o trabalho de CTV e tudo. Né? Então, essa é a chamada, então, megataxonomia de vírus. Tá? E no meu modo de ver, foi um avanço enorme. Né? A gente conseguir, então, organizar os vírus nessas categorias superiores. E, mais uma vez, isso teria sido impossível sem a incorporação dos dados de metagenômica. Então, uma coisa teve diretamente conectada na outra. Tá? Muito bem. Para terminar, vou falar um pouquinho para vocês dos avanços de nomenclatura. Tá? Isso aqui realmente é muito recente. Tá? A reunião anual do ICTV aconteceu em julho, há 40 dias atrás. Tá? Bom, enfim. Qual é a questão? A questão é que, bom, um sistema de nomenclatura lógico, né, organizado, ele foi estabelecido para todos os taxa, para todas as categorias taxonômicas, acima do nível de espécie, há muitos anos. Né? E vem sendo adotado desde então. Né? Antes, quando nós só tínhamos 5 categorias e quando as demais categorias foram criadas. Né? Então, por exemplo, se você for lá na árvore taxonômica do ICTV, você vai ver que todos os gêneros têm essa nomenclatura, né, terminando em vírus, com esse sufixo, vírus. Né? Então está aqui, alfa-coronavírus, beta-coronavírus, e assim, todos os gêneros de vírus têm essa terminação, esse sufixo vírus. Todas as famílias têm essa terminação viridae. Né? Então, coronaviridae, geminiviridae, orthopoxviridae, e assim por diante. Né? Filoviridae. Né? Se termina em viridae, você sabe que é uma família. Se termina em viralis, você sabe que é uma ordem. E assim por diante. Então, a nomenclatura seguia uma regra muito clara, né? Muito simples, e, como eu disse, facilitava a comunicação científica. Eu trabalho com vírus da família Geminiviridae. Pronto. Né? Comunica as características da família. Né? Porém, várias tentativas de estabelecer uma nomenclatura padronizada para espécies de vírus falharam. E eu não estou falando apenas do inglês. Não. De fato, a nomenclatura de espécies era em inglês, ao contrário das demais categorias. Né? As demais categorias usavam pseudo-latim. Né? Não era latim,
mas era latinizado, né? Mas espécie não, espécie era em inglês. Mas o que eu estou querendo dizer aqui vai além do fato de ser em inglês. Não existia uma padronização dos nomes de espécies. Como existe para os nomes de espécies de todos os outros organismos, plantas, animais, insetos, fungos, bactérias, né? Que é aquela nomenclatura binomial latina proposta por Linneu, né? Então, por exemplo, Homo sapiens, né? Ou Phaseolus vulgaris, o nome científico do feijão, né? Ou Canis familiaris, o nome científico do cachorro, perro, né? Sempre binomial, latino ou latinizado, nome do gênero, epíteto específico. Todas as taxonomias, todas as nomenclaturas, exceto a de vírus, né? A nomenclatura de espécies de vírus não tinha padrão. Então, olha que caos que era, né? Beta coronavírus 1, nome de espécie, o nome do gênero e o número 1. Ou China, ratus, coronavírus, isso aqui era o nome da espécie. 4 palavras, sendo que uma é um código alfanumérico, né? Nome de um país, nome de gênero do hospedeiro, né? Aqui simplesmente Murin parece um binomial latino, mas não é, porque isso aqui não é o nome do gênero viral, é o nome do hospedeiro. Coisas quase que impronunciáveis, né? Ou maluquices, coisas gigantescas, como severe, acute, respiratory, syndrome, relay. Você não consegue nem falar isso. Isso aqui é o nome da espécie, né? O nosso famoso SARS-CoV. Né? Então, era tudo que for, não existia nenhum tipo de padronização para os nomes de espécie. Então, acabei de falar que uma grande função da taxonomia é facilitar a comunicação científica, mas quando a gente chegava na espécie, a comunicação científica era um desastre, porque ninguém entendia o que era nome de espécie, o que era nome do vírus, enfim. Não dava para continuar com isso aqui. A gente tinha que padronizar os nomes de espécies, né? Essa era uma discussão que vinha acontecendo no ICTV há muito tempo. E a lógica, pelo menos do ponto de vista da maioria dos membros do ICTV, do comitê executivo, era fazer o que as outras nomenclaturas fazem. Linnean binomials, né? E vejam, em 2016, o ICTV, vários membros do ICTV publicaram um artigo comentando sobre a possibilidade, né, de mudar os nomes de espécies de vírus para binomiais latinos. Tá? Quais seriam as vantagens? Eu acabei de falar a primeira, é consistente com todas as outras taxonomias. Né? Quando nós, virologistas, tínhamos que explicar para os botânicos, para os zoólogos, como que era o nome das espécies de vírus, eles não entendiam, mas como? Severe, acute, respiratory, isso é o nome da espécie? Fazia sentido. Né? Então, nos alinharia com todas as outras taxonomias. Né? Seria uma óbvia referência ao nome da espécie, distinto do nome do vírus. Né? Então, por exemplo, poliovírus. Continua existindo o nome do vírus, mas deixa de ser o nome da espécie. Né? Você vai criar um nome específico para a espécie, vai diferenciar as duas coisas. Tá? Ninguém vai traduzir mais. A partir do momento que você tiver o nome da espécie como um binomial latino ou latinizado, e as pessoas imediatamente identificarem aquilo como nome científico, elas não vão traduzir, porque hoje, muitas vezes, de forma inadvertida, os nomes de espécies são traduzidos, porque eles são em inglês. Então, as pessoas têm a tendência de achar que podem traduzir para o português, para o espanhol, para o alemão, para o chinês, quando, na verdade, você não pode traduzir o nome científico. Né? Ninguém traduz Homo sapiens. Né? Ninguém traduz canis familiares. Né? Mas você fala ser humano, ou em inglês você fala human beings, ou em alemão, enfim. Né? O nome vulgar você traduz, o nome científico não. Então, esse é o problema da nomenclatura de vírus. As pessoas traduziam os nomes das espécies. Né? Ou seja, né, nós passaríamos de um nome de espécie, como Tobacco mosaic virus, que era o que existia até então, para algo como isso aqui. Tobamovírus, isso aqui é hipotético, tá? Só para dar um exemplo do que seria um nome de espécie binomial latino. Né?
Isso aqui é óbvio, né? Quando qualquer biólogo, seja um botânico, um entomólogo, ou que seja, vê um nome como esse aqui, e imediatamente vai reconhecer como um nome de espécie, um nome científico. Ao passo que isso aqui, eles não reconhecem dessa forma, eles reconhecem como nome vulgar e traduzem. Isso aqui não vai ser traduzido. Ou o nosso SARS-CoV, né, para algo mais fácil de ser comunicado, como, por exemplo, beta-coronavírus SARS. Né? De novo, hipotético. Tá? Bom, então, os nomes vulgares continuam, né? Continuam sendo traduzidos perfeitamente, sem problema nenhum, mas, né? Então, reforçando, né? Você pega, por exemplo, aqui o bugio marrom, né? Um primata muito comum aqui no Brasil, acredito que em outros países da América Latina também. Né? Veja bem, em português, né? No meu idioma, a gente fala bugio marrom. E, na verdade, em diferentes regiões do Brasil, ele tem diferentes nomes comuns, né? Em inglês, eles falam howler monkey. Em espanhol, meus colegas me dizem, né, mono aulador. Isso aqui em alemão, não vou nem pronunciar. Tá? Mas veja bem, isso aqui são nomes vulgares. Se você for num artigo científico que está lidando com essa espécie, ninguém vai falar. Claro, eles podem até falar howler monkey se o artigo for em inglês, mas eles vão se referir ao nome da espécie. E quando eles se referirem ao nome da espécie, eles vão falar Alouatta guariba. Acabou. Não interessa o seu idioma nativo, imediatamente você vê isso aqui, você reconhece. Esse é o nome científico, esse é o nome da espécie. E você sabe exatamente de que organismo eu estou falando. Né? Porque mesmo no Brasil, se eu falar bugio marrom, uma pessoa de uma região diferente pode não saber do que eu estou falando. Porque lá ele tem outro nome comum. Mas quando eu falar Alouatta guariba, se essa pessoa for um biólogo, ele vai saber de que espécie eu estou falando imediatamente, facilitando a comunicação científica. Né? Nós queremos a mesma coisa para os vírus. Né? Então, nós temos lá o vírus da febre amarela. Tá? Isso aqui era para estar em português. O Rodrigo traduziu para o espanhol sem querer. É verdade, Murilo, agora todo mundo conta. Agora que eu percebi também. Vírus da febre amarela, em português. Yellow fever virus em inglês. Enfim, né? No seu respectivo idioma. Né? Como era o nome da espécie? Olha que coisa absurda. O nome da espécie era Yellow fever virus. O mesmo nome comum em inglês. Vocês estão vendo a confusão que isso gerava? Né? Então, o que nós propomos? Alguma coisa como isso aqui. Binomial. O nome do gênero e um epíteto específico. Que eu estou, de novo, hipotético aqui, baseado no nome de um pesquisador cubano, Carlos Finlay, que foi quem mostrou que a febre amarela é transmitida por mosquitos. Só um exemplo hipotético. Você pode dar esse nome para a espécie. Né? Flavivírus Finlay. Você imediatamente vai saber que se trata de um vírus do gênero Flavivírus, né? E você vai saber que eu estou falando do vírus da febre amarela, ou do febre amarilla, ou do yellow fever, né? Mas o nome... Não, então vocês veem como fica mais claro. Né? Então, para mim, sempre foi algo muito lógico, muito óbvio, né? Muito intuitivo e, de novo, que facilitaria demais a comunicação científica e acabar com toda aquela confusão que a gente tinha com o nome de espécie versus nome de vírus, que muitas vezes era o mesmo em inglês. Né? Mas, como tudo que envolve nomenclatura, era muito polêmico. Né? E as reclamações críticas, quando essa proposta começou a circular pela comunidade virológica, né, em 2017, 2018, né? A primeira coisa que as pessoas falavam, eu vou ter que aprender latim, eu não consigo falar, eu não sei falar latim é uma língua morta, como é que pode, isso é um absurdo. Né? Ou falava assim, eu vou ter que criar 9.100 nomes de espécie, é impossível. Vou ter que memorizar 9.100 nomes de espécie, é impossível. Então, muito frequentes essas críticas. Né? E vamos refletir um pouquinho. Como eu comentei mais cedo, eu falei de besouros, né, de coleóptera. Mas pássaros, por exemplo, né? Mais de 9.000 espécies. Orquídeas, mais de 28.000 espécies. E coleópteras, mais de 400.000 espécies. Cada uma delas com uma nomenclatura binomial latina. Aí eu pergunto, algum entomólogo sabe os nomes das 400.000 espécies? É lógico que não. Algum orquidófilo sabe o nome das 28.000 espécies? Não, ele sabe o nome das que ele tem mais familiaridade.
Algum ornitólogo sabe o nome das 9.000 espécies? Claro que não. E nenhum deles fala latim. Você não tem que falar latim para criar um nome binomial latino, né? Você usa regras simples, né? Então, a gente nunca... Assim, essas críticas, na verdade, não faziam sentido, né? Era mais uma inércia mesmo, né? A verdade é que as pessoas têm essa inércia. Por isso que eu falo, né, que o ICTV era criticado por não mudar e, de repente, passou a ser criticado por mudar demais, né? E vocês viram que as mudanças, de fato, foram muitas, né? Mas eu insisto, foram mudanças para melhor, né? E essa questão da nomenclatura binomial, bom, como ela foi muito polêmica, o que aconteceu, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o processo de decisão do ICTV. Ele é um processo que tem muitos checkpoints, tá? Justamente para qualquer proposta que vai criar mais problemas do que resolver não ser aprovada. Então, cada um desses checkpoints aqui é rigoroso, né? A proposta é feita normalmente por um grupo de estudo, ela passa pelo subcomitê, passa pelo comitê executivo na reunião anual. Se ela for aprovada, tem todo um processo de revisão, quase como um paper. Tá? Ela volta para o autor para fazer uma revisão, melhorar uma árvore filogenética, alterar algumas coisas, né? E, por fim, ela é ratificada por todos os membros do ICTV. Tá? Então, essa timeline aqui é praticamente um ano. É um ciclo anual, né? As propostas aqui são feitas normalmente em junho, a reunião do ICTV ocorre em julho, esse processo aqui ele ocorre ao longo de todo o segundo semestre, tá? Até o último item aqui, e essa ratificação aqui normalmente ocorre em fevereiro e março. Então, uma proposta de taxonomia que é feita em junho, ela só se torna oficial em março do ano seguinte. Tá? E tem todos esses checkpoints aqui. Tá? É demorado, mas isso garante que o processo realmente tem rigor, né? e é controlado. Né? E uma proposta taxonômica ela pode ter vários outcomes, vários destinos. Né? Ela pode ser rejeitada, né? Ou ela pode ser aprovada, ou ela pode ser aprovada com pequenas mudanças, ou ela pode ser aprovada com muitas mudanças. Ou ela pode ser jogada para frente, adiada por um ano, por 12 meses. Né? Quando nós sentimos o seguinte, não, ainda não é hora de fazer isso aqui, vamos esperar mais um ano. Tá? Então, tudo isso aqui pode acontecer com uma proposta de taxonomia. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês a história dessa proposta aqui, 2018 001G, o G é de geral, né? Que foi a proposta de uma nomenclatura binomial latina para espécies de vírus. Tá? Ela foi enviada para o Comitê Executivo em 2018, em junho de 2018. Tá? Ela recebeu aquela decisão UD. Ela foi jogada por 12 meses para a reunião de 2019, porque nós sentimos que não era a hora. Tá? Em 2019, depois de muita discussão, nós ficamos praticamente um dia inteiro discutindo essa proposta, resolveu-se postergar novamente, mais um ano. E, enquanto isso, fazer uma consulta à comunidade, algo que nunca é feito. Tá? Nesse caso, resolveu ser feito. Agora, presta atenção, né? Isso aqui foi em julho de 2019. Então, em outubro de 2019, aqui está 2020, porque foi a versão definitiva, mas isso aqui foi publicado online, desculpa, eu falei outubro, dezembro de 2019. Então, vocês estão vendo onde eu vou chegar, né? Em dezembro de 2019 foi publicado aqui, lá no Virology Division News, uma consulta à comunidade, onde essa questão da nomenclatura binomial foi explicada e foi pedido que as pessoas acessassem o site do ICTV e dessem sua opinião sobre isso aqui. Tá? Só que, repara, tudo bem, isso foi feito online, né? Mas o que aconteceu um mês depois disso aqui? A pandemia. Né? E quando a pandemia apareceu, como vocês viram lá, eu mostrei aquele artigo do New York Times, de repente, todo mundo queria saber sobre vírus. Né? Então, algo que normalmente teria ficado restrito à comunidade virológica e mais ainda aos que se interessam por taxonomia,
de repente começou a ser discutido na imprensa leiga, né? Então, vejam só, no site do ICTV, essa proposta, olha o número de visualizações que ela teve comparada com outras discussões, né? Nunca houve uma proposta tão discutida, tão comentada na história do ICTV como essa aqui. Houve opiniões a favor e houve opiniões contra. Tá? Só que, como eu disse, essa discussão ultrapassou a comunidade de virologistas, né? Então, por exemplo, isso aqui ainda foi na Nature, né, num periódico científico, né? Será que faz sentido mudar os nomes durante a pandemia? Quer dizer, esse artigo, na verdade, ele foi completamente equivocado, porque ninguém ia mudar os nomes dos vírus. Nós íamos mudar os nomes das espécies, mas era aquela confusão que eu falei para vocês que todo mundo fazia, né? Aqui no Brasil, esse artigo aqui saiu numa revista, eu gosto muito dessa revista, chama Revista Piauí, os brasileiros devem conhecer. Então, olha que coisa absurda, né? Uma revista de variedades, né? Que discute política, discute coisas sociais, né? Discutindo nomenclatura de espécie de vírus, né? Só mesmo por conta da pandemia, né? Esse repórter aqui, ele me contactou na época, né? Ele descobriu que eu fazia parte do ICTV, conversamos várias horas, né? E foi legal, eles fizeram essa figura para ilustrar a reportagem, né? Onde ele me pediu algumas sugestões de nomes de vírus. Está aqui o beta-coronavírus SARS, que eu falei para vocês, né? Flavivírus Zika, enfim, né? Poderiam ser nomes de vírus, né? Essa reportagem aqui foi muito bem feita, muito interessante, né? Mas, enfim, a discussão ultrapassou os limites da comunidade virológica, né? Mas, enfim, ela foi aprovada no final das contas, né? E foi na reunião, na verdade, desculpa, né, eu sempre me confundo com timeline, mas foi na reunião de 2020, né, com um epíteto específico livre e com 3 anos para mudar os nomes das espécies. Por isso que eu me confundo também, né? E isso foi ratificado por todos os membros do ICTV em 5 de março de 2021. Tá? Quando eu digo todos, essa ratificação ela envolve 190 votantes. Esse ano, 165 votaram, e desses 165 que votaram, 165 votaram a favor. Por isso que eu falo aqui todos os membros do ICTV. Tá? Então, a partir desse ano, a partir de 2021, todas as novas espécies de vírus que são criadas têm que ter uma nomenclatura binomial. Não é latina, porque o formato do epíteto específico é livre. Tá? Pode ser um número, não um único número, mas pode ser um código alfanumérico, enfim, a gente sugere que seja latinizado, mas não é obrigatório que seja. Tá? E as espécies já existentes, aquelas 9.110, os grupos de estudo têm 3 anos para mudar os nomes das espécies para esse novo formato. Tá? Então, essa é a grande mudança que aconteceu esse ano. E eu sempre falei o seguinte, né? Toda essa polêmica, toda essa discussão que a gente está tendo, nessa mudança, né? Daqui a 5 anos, ninguém vai lembrar mais que essa polêmica existiu, e isso vai facilitar tanto a comunicação científica, e não vai mudar em nada a vida dos não virologistas, porque eles não usam o nome de espécie, né? E a gente não vai acreditar que foi tão difícil fazer essa mudança, né? Porque realmente eu acho que vai mudar muito. E lembre o seguinte, ninguém vai ao supermercado para comprar Solano licopérsico, né? Vocês vão ao supermercado para comprar tomate, né? Então, se o nome científico do tomate mudar amanhã, você vai continuar comprando tomate, né? Mesmo que o nome científico tenha mudado. Então, os nomes científicos dos vírus vão mudar, mas você vai continuar pegando uma virose causada lá pelo vírus influenza, né? Ou pelo Zika vírus. Ou você vai pegar dengue, né? Enfim, chikungunya, né? O nome do vírus não vai mudar o nome da espécie, né? Então, gente, eu cheguei aqui ao final da minha apresentação, tá? E eu gosto de terminar com essa imagem aqui, né? Isso aqui é sua vida sem taxonomia, isso aqui é sua vida com taxonomia. E eu não sei, eu prefiro
esse aqui. Né? E eu imagino que alguns de vocês devem ter algo parecido com isso aqui na casa de vocês. Né? Então, a ideia é que você tenha uma coisa um pouco mais organizada, né? Uma prateleira para cada coisa na sua prateleira, e é isso que a gente tenta com a taxonomia de vírus também, é organizar e facilitar a comunicação. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, Rodrigo. Bom, Murilo, muito obrigado, realmente incrível a sua palestra, a sua aula. É uma temática bem difícil de ser, digamos, simples e motivador para falar sobre esse assunto. Verdade. Complexo ao mesmo tempo, né? Se nota a dificuldade nesse trabalho que você tem com o grupo para discutir o que você estava comentando, a taxonomia e os acordos para... Bueno, estou falando em português, capaz que falo em espanhol para que o pessoal me entenda melhor. Claro, claro. Le decía que son de las clases que cuesta uno transmitir la información de forma sencilla, clara y motivadora, y creo que Murilo logró, al menos lo que siento, digamos, de transmitir ese mensaje de lo complejo que es la taxonomía viral y bueno, y las dificultades que hay en el camino hacia este nuevo horizonte, o si se quiere, o esta clasificación propuesta que termina con esta imagen que creo que es muy clara, ¿no? Uno quiere ordenar las cosas para que sea universal y que todos puedan entender el mismo código y no precisar traducción, no precisar explicar de qué virus es o de qué especie y todo lo demás. Así que me gustó mucho, Murilo. Si hay preguntas, a ver si alguien tiene preguntas. Acá en el chat, Murilo, te agradecen. Muy buena la clase, sensacional, muito obrigado. Algunas en portugués, otras en español. Eu estou vendo aqui no chat. Isso. Alguns colegas seus brasileiros. Outros... parece que tem uma leitura da revista Piauí. Da Piauí, é verdade. Piauí é um estado allá do nordeste brasileiro. Eu morei muitos anos na Bahia. Maurício, eu acho que falei isso para você. Estava por aí por essa zona. Não sei se alguma pergunta. Murilo, yo, o sea, como comentario, me quedó un poco el mensaje. Yo trabajo con virología hace 20 años también. Y también siempre me gustó la virología clásica, lo que hablaba usted al principio de la importancia de los aislamientos, ¿no? Sí. Y cómo ha cambiado esto cuando planteás, sobre todo a la última etapa del desarrollo tecnológico con la metagenómica, que termina siendo prescindible el aislamiento para nombrar o para reconocer un nuevo virus, ¿no? Sí. Como que la evolución de esta metodología de trabajo tiende a dejar de lado lo que es el aislamiento viral. No sé cómo ves eso en cuanto al concepto de enfermedad, aislamiento, ¿no? O sea, claro. Los principios de Koch, por ejemplo. Sim, Rodrigo, seu comentário é muito importante, porque a minha apresentação foi sobre taxonomia. Então, eu estava falando do uso de sequências para fins taxonômicos, né? Que eu defendo que hoje em dia é possível classificar um vírus com base na sua sequência. É óbvio que para estudos de doenças é fundamental você ter um isolado, claro, né? Para a parte clínica, para a parte de interação vírus, você não faz esse tipo de coisa sem um isolado. De maneira nenhuma estou querendo dizer que nós não precisamos mais isolar vírus, né? Claro que sim, né? E no meu laboratório nós isolamos vírus todo dia. Ainda fazemos aquelas técnicas tradicionais de ultracentrifugação e clonagem e obtemos os isolados, né? Mas para estudos de interação molecular, vírus de hospedeiro ou aspectos relacionados à doença. Né? A questão que eu falei foi das sequências para fins taxonômicos. Aí sim, ali, hoje em dia, em algumas situações, não é mais necessário você ter um isolado. Né? Eu acredito que durante muitos anos, para a parte clínica e bioquímica e biológica, o isolado vai continuar sendo imprescindível. No vejo ele deixando de ser necesario. ¿No? Claro, sí, es claro eso que comentas. Y lo otro, que mientras que alguien tenga una pregunta que también me cuestionaba o me preguntaba, es siempre
en la evolución de las metodologías que se han desarrollado, que se han desenvolvido para estudios virales, sí me parece que encontramos la mejor metodología para clasificar, ¿no? O sea, cuando empezamos la era... Rodrigo, você está falhando. Eu não sei se é a sua internet... parece que é a sua, não é a minha, porque os outros estão... Sí, a mí se me ¿Acá? cortó también. Se cortó, parece. Sim, se cortou. sim. Ah, tá. Quiser Professor repetir? Rodrigo, eu acredito que nós não Rodrigo, conseguimos parece ouvir a sua que a internet pergunta. se cortó a todos, parece. ¿Se escucha? Ahora sí. Sim. Sí. Está lloviendo, capaz que hace interferencia a la conexión. No, yo a lo que hacía referencia, Murilo, es con respecto a la metagenómica y parecería que ahora sí llegamos a la mejor herramienta, digamos, para permitir definitivamente conocer, digamos, de forma sistemática y rápida los virus, ¿no? Porque siempre uno queda como que, ¿qué vendrá dentro de algunos años que nos cambie, digamos, lo que hoy pensamos que es la estrategia final de clasificación o de ordenamiento, digamos, no sé, ¿qué pensás vos si estamos realmente ya sobre el final de la posibilidad de una herramienta que nos permite de forma sistemática y rápida lograr clasificaciones de nuevos virus y reglas sobre isso? Eu acho que os avanços, como eu disse, foram muito grandes, mas eu acho que ainda tem como avançar mais, sim. Porque hoje em dia, a tecnologia padrão desses estudos de metagenômica é o Illumina, né? Que é uma tecnologia fantástica e cujo custo caiu muito, né? Hoje, o sequenciamento Illumina é acessível para pessoas como eu, que não têm a quantidade de recursos que um americano ou um europeu tem, né? Mas nós conseguimos usar com os poucos recursos que a gente tem. Mas ela tem um problema, ela tem aquelas leituras muito curtas, né? Muito, desculpa, não sei se em espanhol isso faz sentido. Short read, né? Sim. E isso tem uma dificuldade que é a montagem das sequências, né? O assembly, que muitas vezes ocorre de forma incorreta, né? Então eu já vi vários trabalhos publicados, já fui revisor, editor de trabalhos, que obviamente a montagem da sequência estava errada, e os autores concluíam erradamente a respeito do vírus por conta da montagem incorreta. Então, ainda até certo ponto, ainda é um desafio, utilizando o Illumina, você montar os genomas virais. Tá? E mesmo genomas curtos, não precisam ser genomas grandes. Tá? Agora, nós já temos hoje em dia as tecnologias que eu chamo de terceira geração, que é o PacBio e o Nanopore, o Oxford Nanopore. Tá? O PacBio é caríssimo, está fora do nosso alcance hoje em dia, mas o Nanopore já é algo que nós já estamos começando a usar aqui no nosso laboratório. Qual é a grande vantagem? Né? Leituras longas, 10 mil, 20 mil, 30 mil nucleotídeos. Tá? A contrapartida é que ainda tem uma taxa de erro muito alta, né? Ao contrário do Illumina. Então, o Nanopore ainda não é possível usar o Nanopore em estudos, por exemplo, de variabilidade genética, né? Detecção de variantes, por exemplo, porque a taxa de erro é muito alta e você não vai saber se o que você está detectando é uma variação natural ou é um erro de sequenciamento. Mas eu acredito que em mais alguns anos a tecnologia vai avançar e essa taxa de erro vai diminuir. E no momento em que o Nanopore tiver uma taxa de erro aceitável, ele vai se tornar um novo padrão. Tá? E vai acabar com esse problema da montagem incorreta, porque nem vai existir montagem mais. Numa única leitura você vai ter o genoma completo. Tá? Então, para mim, é o avanço, é o próximo passo. O próximo passo. É o próximo passo. Tá? Tá E bom. assim, eu não sei se você já usa o Nanopore, a gente está usando aqui. Para mim, realmente, é como ter entrado no disco voador e ir para outro planeta.
é um equipamento do tamanho do meu celular e fica conectado no meu notebook. Então é uma coisa Maravilla. do outro mundo, como a gente fala em português, né? Como realmente uma coisa de ficção científica, mas já é uma Sí, sí, realidade. sí. Né? Só que ainda tem o problema da taxa de erro, mas isso vai ser resolvido, acredito, nos próximos 5 anos no máximo. Tá? Se resuelve como toda tecnología. Sem dúvida. Né? Así que entonces la propuesta es que para 2024 la nueva clasificación binomial de todos los virus, que hoy nosotros cuando damos clases en la academia también nos referimos a esa complejidad de nomenclatura actual, ¿no? Un poco la conclusión máximo, de lo que... Na verdade, até 2023 tem que mudar todos os 23. 23. Bien. Excelente, Murilo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere activar el micrófono, hacer un comentario, algún aporte. De lo contrario... Posso fazer um comentário, professor? Sim. Adiante, Daniela. Na verdade, assistindo a sua aula, professor Murilo, eu vi muito do que a gente até se depara no dia a dia, né? Com como eu vou dizer, com a relutância das pessoas em se adequar a alguma proposta nova, né? Nós vemos isso diariamente dentro do laboratório e até mesmo num cenário mais global, né? As pessoas têm esse costume de se sentirem ameaçadas e não buscarem esse novo, ficarem com medo desta mudança. Mas assim como os outros colegas comentaram no chat, eu também acredito, né, que isso vai colaborar para que a gente tenha uma melhor organização do todo, de todas essas informações que são fundamentais. Mas o que o senhor tem passado, né, é mais do mesmo. Daniela, sem dúvida, eu acho que a palavra-chave é inércia, sabe? Existe uma inércia. Excelente. As pessoas se habituam com uma determinada situação e se sentem confortáveis com aquela situação e não veem ganho na mudança, né? Às vezes você tem que explicar para as pessoas por que aquela mudança vai melhorar as coisas, vai avançar. Né? Às vezes isso não é imediatamente claro para as pessoas. Né? Mas aí é nosso papel também, né? De fazer essa comunicação da melhor forma possível. Eu acho que a gente falha muito nesse sentido, sabe? Bem no começo, hoje o Rodrigo comentou que eu trabalhei com plantas transgênicas, por exemplo, que foi uma linha que eu abandonei ao longo dos anos por conta da oposição da população a esse tipo de tecnologia. Né? E eu considero que foi um fracasso da comunidade científica em comunicar que aquilo era uma tecnologia segura, que não teria problemas. Nós falhamos naquele sentido. Né? E perdemos a batalha foi perdida. Né? Já é tarde. Né? A própria questão das vacinas hoje em dia, agora, especialmente agora, né? Está sendo novamente questionada a segurança, se deve, né, o movimento anti-vacinação, quer dizer, cabe a nós, né, esclarecer, explicar e assegurar, né, de que determinada tecnologia é segura ou que determinada mudança é positiva. Né? Ao mesmo tempo, também reconhecer que, de vez em quando, a mudança não é positiva e aí voltar atrás, se for o caso. Né? Sem problema nenhum, a gente tenta sempre acertar, mas nem sempre a gente acerta. Errou? Reconhece, volta atrás. E o senhor não acredita que isso tem a ver com a questão do método científico não ser algo tão disseminado para a população? Concordo plenamente. Bom, falando do Brasil, né, Daniela, a nossa população tem um grau de analfabetismo científico muito grande. Né? Mas mesmo em países que não têm tanto esse problema, essas dificuldades hoje em dia existem. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né, onde, comentado o tempo todo, né, onde a desinformação predomina. Né? Notícias... Poxa vida, a questão da pandemia exemplificou isso de forma tão clara, né? Aqui no Brasil, por exemplo, com essa história de usar medicamentos que obviamente não funcionam, tratamentos que não funcionam e as pessoas continuam insistindo nisso, né? Então, assim,
Aí você fala assim, porque no Brasil a população não tem cultura científica. Mas aí você vai ver, hoje em dia, nos Estados Unidos, está havendo uma polêmica enorme para o uso de ivermectina. A mesma polêmica que a gente teve aqui, eles estão tendo lá, com uma população que supostamente tem um grau de conhecimento científico muito maior do que o nosso. Então, é um momento muito delicado que a gente está passando, sabe? Nesse sentido. Mas, de novo, cabe à comunidade científica fazer o papel dela, né? E eu confesso para você, tá? Eu tenho uma preguiça enorme desse tipo de coisa, porque é uma batalha, às vezes, que ela não também. é uma batalha no bom sentido, né? A luta, ela não envolve, ela não é honesta, falando francamente aqui com vocês, né? O outro lado não joga limpo. Né? Então, eu vivi muito isso na época dos transgênicos, quando me envolvi nesses debates, sabe? Uns 15 anos atrás. Participei de alguns e parei, eu passei a recusar os convites para esses debates, porque eu me chateava, eu via que os argumentos que eram usados não eram argumentos intelectualmente honestos, né? E eu acabei me omitindo, né? Hoje eu reconheço que eu falei nesse sentido, eu me omiti, e a gente acabou perdendo aquela batalha específica, foi perdida, né? Então isso não pode acontecer mais, não. A gente tem que lutar, fazer o possível aí para que a verdade prevaleça, né? Acredito que o nosso papel, enquanto pessoas que têm acesso a essas informações, né, e acesso de uma forma muito privilegiada, eu reconheço, temos que nos posicionar, por mais que seja chato, que dê preguiça de discutir com pessoas que não querem ver, né, não querem conhecer os dois lados para pelo menos fazer um balanço disso. E isso torna a luta essa luta, né, que o senhor mencionou, um pouco mais árdua, né, que nós temos que fazer vontade, criar a vontade de combater essa desinformação. É muito difícil. Obrigada. Ótimo, Murilo. Tem uma pergunta aqui, que não sei se você está ali no chat, do Guilherme. Eu paso ela en español. Profesor, muchas gracias por la clase. Por favor, tengo una consulta. En el comienzo de la pandemia, mucho se discutió sobre el cambio de la nomenclatura de algunos virus, antes basado en regiones geográficas de su identificación como el ebolavirus. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo se dio esa discusión en el ICTV? Boa pergunta, Guilherme. Na verdade, existem duas coisas diferentes, né? Existem os nomes das doenças, e o ICTV não tem poder de decisão sobre isso, geralmente é a OMS que decide, e os nomes dos vírus, né? Então, por exemplo, a OMS ela tem uma recomendação explícita de evitar nomes de regiões geográficas ou de pessoas, obviamente, né, ao nomear uma doença. Então, por exemplo, o Covid-19, que é o nome da doença, foi já seguindo essas recomendações da OMS para ter um nome bem neutro nesse sentido, né? E o ICTV adota o mesmo tipo de postura para os nomes de vírus também, tá? Embora, se você acessar lá o site, você vai ver muitos nomes de espécies que incluem regiões geográficas, é porque isso é histórico, né? Hoje em dia, quando se cria uma espécie, a gente evita nomes de regiões geográficas, né? Porque, às vezes, isso tem consequências inesperadas, né? As pessoas não gostam de ter um vírus com o nome da cidade onde elas moram, enfim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil existe um vírus chamado Araraquara, que é uma cidade lá no interior de São Paulo, né? Mas esse foi da década de 60, né? Mas vai mudar, né? Obviamente vai mudar daqui a pouco, vai ter um nome novo. Até o nome de pessoas, né? Por isso que eu falei, hoje em dia você pode dar o nome de uma pessoa? Pode. É óbvio que a intenção disso é fazer uma homenagem à pessoa, né? Mas você tem que ter autorização da pessoa, porque às vezes ela não quer ter o nome dela associado a um vírus, né? E isso é perfeitamente compreensível. Então, aí também a exigência de que o nome de uma pessoa você tem que ter autorização dela para usar, né? Os virologistas normalmente entendem isso como uma homenagem e não se opõem, né? Mas a gente tem que ser cuidadoso, porque você não quer criar um constrangimento desnecessário, né? É verdade. Estava lembrando agora, Murilo, do samba vírus. Então, alguém colocou aqui o sim nombre vírus. Essa é uma história interessantíssima, porque o vírus ia receber o nome de uma região dos Estados Unidos chamada Four Corners, né?
que é um local lá nos Estados Unidos onde 4 estados fazem divisa, não lembro quais. E isso gerou uma reação enorme, porque, na verdade, era uma terra indígena, e aí os indígenas não aceitavam o nome Four Corners porque é do homem branco, e começou a ter uma polêmica sociológica, né, sobre o nome do vírus. E aí o pesquisador, na época, acho que ele ficou irritado com a história e deu esse nome, né, sem nome. E em inglês ninguém entende, né? A gente em português e espanhol entende direitinho, mas a gente tem que explicar para os americanos o que isso quer dizer, né? Ficou um nome bizarro, né? Mas é. Tem outras histórias como essa também. É verdade. Después tengo una pregunta, Giselle, no sé si entiendo bien. Ahí ella coloca, ¿hay algún artículo nuevo que implique la clasificación o discusión de clasificación sobre estos virus nuevos, SARS-CoV-2, que esté escrito en inglés? Yo no sé si te referís si hay algún artículo que comente o discuta la clasificación de SARS-CoV-2, ¿sería eso? O artigo que nomeou o SARS-CoV-2, ele saiu, acho que em fevereiro de 2020, na Nature. Foi o grupo de estudos de coronavírus do ICTV que publicou, que deu o nome para o vírus, né? Não para a doença, mas para o vírus. E eu posso sim pegar a referência dele e colocar aqui para vocês, eu te mandar depois, Rodrigo, e você compartilha com a turma. Quando me mande, eu comparto com o grupo. Tranquilo, eu mando para vocês. Tá? Bien. Bueno, creo que son esas las preguntas que había. Ya no te quitamos más tiempo, Murilo. Bien, agradecerte una vez más, un gusto, un placer. Y bueno, estamos en tratativa para que Murilo venga a Uruguay, ojalá que antes de fin de año. Todo depende. Ahora supe que las fronteras de Uruguay se van a abrir en noviembre. Entonces capaz que eso facilita un poco toda esta cuestión de viajes y demás. Así que bueno, ojalá podamos hacer una actividad y tenerte acá con nosotros. Vai ser um grande prazer, se for possível. Né? Bueno, Murilo, muchísimas gracias. Estamos en contacto y bueno. Perfeito. Gracias por todo. Pessoal, e boa noite para todos. Muchas gracias. Los que se queden acá, yo les muestro ahora lo que les contaba de la plataforma EVA, ¿sí? Para que, chao, Murilo. Tema es. Yo ahora les voy a mandar un link, ¿sí? Con un código de automatriculación para que puedan ingresar a la plataforma. Voy a abrir la plataforma para que la puedan ver. A ver si la tengo acá en el mail. Denme un segundito nomás. Los que no están acostumbrados, yo soy uno de los que me cuesta un poco la plataforma EVA, pero es algo sencillo, ¿sí? Para los que simplemente hay que ponerse un poquito ahí, es como que todo nos va llevando a que podamos entenderla. La plataforma EVA tiene que ser la de facultad veterinaria, ¿sí? O sea, los que son de Uruguay y tienen de otras facultades, la plataforma EVA tienen que matricularse en esta. Ustedes van a recibir un link, el código es algo sencillo, algo así como virus 2021. Ustedes entran ahí y acá va a estar lo que es la página donde va a estar la información, ¿sí? Acá está un poco el flyer que hicimos para que lo identifiquen. Acá abajo está el programa del curso, que lo que estamos también que lo difundimos. Aprietan ahí, van a bajar el PDF. Acá vamos a poner los PDF de las clases, ¿sí? Voy a tratar de que me pasen todos los PDF, los disertantes. Y a veces demoran un poco en mandarme, pero trataré de hacer esfuerzo para tenerlo siempre que pueda después de la clase. Acá las clases que vamos a ir viendo, voy a poner el link. Acá me falta poner el código de acceso, ¿sí? Esto lo empecé a construir hoy porque recibí recién la página ahora de tarde, o sea que no tuve mucho tiempo. Acá van a ir los artículos, de complementarios a cada clase. Ahora yo les voy a mandar por mail, ya tengo pronto el mail del artículo que me sugirió Murilo, pero también lo pongo acá después para que lo baje desde acá, ¿tá? Mientras todos no tengan estos, de repente esta semana todavía, yo sigo mandando por mail tanto la grabación como el artículo que vamos a compartir hoy. Pero la idea es que la semana que viene todos pueden acceder a esta plataforma EVA y no precisemos mandar mail, ¿tá? O sea que ustedes prueben acá. Después las pruebas van a estar acá, ¿sí? Van a haber pruebas semanales, apretan acá y hacen la prueba. Como yo he comentado algunos, la prueba busca que sea algo sencillo, o sea, simplemente como para hacer un seguimiento semanal, o sea, que evitar lo que hacemos
cuando estamos en un curso muy largo, que es, nos complicamos, no tenemos tiempo, dejamos para ver todo al final, y al final capaz que son muchas clases y nos complicamos con los tiempos. Entonces, la idea es un poco traerlos de forma cercana en el tiempo a las actividades que estamos haciendo, ¿tá? Es eso, básicamente lo que tengamos de información va a ir acá, en esta página, que ya les digo, ya les comparto ahora después el link para acceder y para automatricularse el código de acceso. Mientras avance esta semana, lo que trataré de que mandarle por mail lo que tenga que mandarle para que ustedes no queden sin el material, ¿tá? Una cosa que me comentaron con respecto al idioma, que algunos no entendieron muy bien el idioma, y yo entiendo que eso por ahí no es sencillo. No va a ser sencillo para los de habla hispana cuando tengamos brasilero, como en este caso Murilo, o al revés, ¿no? Cuando tengamos docente de habla hispana para los compañeros que son de Brasil. Yo la verdad que no tenía muy claro cómo hacer, pero aparentemente, por lo que comentaba uno de las participantes, se puede hacer una especie de pasaje a YouTube y ahí se puede hacer una traducción simultánea. Voy a averiguar un poquito cómo es, y así ustedes pueden después escuchar la charla de vuelta, la clase, con la traducción y pueden entender. Me pongo en lugar de ustedes la frustración de no poder de repente seguir de forma continua la clase, pero bueno, trataré por lo menos que pueda hacer eso de tener la traducción simultánea para entender un poquito más. ¿Alguna pregunta, consulta? Lo último que quería decir con respecto a la prueba semanal que no les comenté, la intención es, como yo les decía, hacer al final de la semana que la prueba esté disponible, ¿sí? Dependemos un poco de que esté pronta la plataforma EVA el viernes, para que puedan, viernes sexta-feira, para que puedan hacer la prueba el fin de semana hasta el lunes, segunda, antes de comenzar, o sea, de las 6 de la tarde. Si logramos tenerla pronta el viernes de tarde, se habilita y ustedes pueden hacer la prueba cuando quieran, ¿sí? Del viernes hasta el lunes. Y si no llegamos, porque fíjense que esta hora estaría terminando la clase para armar la prueba, quizás les voy a proponer subirla el sábado o tal vez el lunes de mañana, y ustedes tienen todo el día de ese día para hacer la prueba, ¿sí? Es un tema de logística nomás que tenemos que aceptar, pero la idea es como que dispongan de varias horas del día para poder entrar y hacer la mini prueba que exigimos para el curso, ¿está? Bien, preguntas, consultas, algún comentario. Espero que les haya gustado esta segunda clase y que hayan aprovechado. Son temas, nosotros en el curso de facultad, un tema duro de dictarlo. O sea, a nadie le gusta esta clase porque realmente nos cuesta ser atractivo y motivador. Así que bueno, espero que haya sido esto, que haya ocurrido esta motivación que tanto deseamos para esta clase. Si no tenemos más comentarios, bueno, veo los mensajes acá. Muchas gracias a ustedes por estar acá hasta esta hora, a disfrutar de la noche lluviosa que tenemos acá en Uruguay, en Montevideo por lo menos. Y bueno, hasta el lunes, hasta el viernes, estamos en contacto de vuelta. ¿Está bien? Bueno, que pasen bien. Gracias, profe. Muy buena la clase. Chao. Muchas gracias. Chau, chau.